continuidade aqui nas funções relacionadas aos orçamentos. Nesse vídeo vamos falar de forma específica sobre a OS Cliente, uma função disponível tanto na listagem de orçamentos ainda não aprovados, quanto também nos pedidos, ou orçamentos já aprovados. Então, nos vídeos anteriores nós mostramos as demais funções, tanto na listagem de orçamentos quanto na listagem de pedidos. Ficou faltando a OS Cliente. Deixamos para um vídeo específico para estar mostrando os detalhes dessa função. Então, vou selecionar aqui um orçamento, esse primeiro aqui, clicar na OS Cliente. Como eu falei, ela está disponível tanto na listagem de orçamentos não aprovados quanto já aprovados. Vocês podem utilizar em qualquer uma das telas. Primeiro nós vamos mostrar aqui embaixo os orçamentos disponíveis aqui, e em seguida a gente mostra as funções aqui que a gente pode alterar as informações dentro desses orçamentos. Então nós temos aqui as duas OS, que são esses dois primeiros orçamentos, uma que vem com as imagens dos projetos, e a segunda opção aqui sem imagem. E essa terceira aqui, o itens detalhados, é a memória de cálculo. Essa primeira opção aqui, colocando para visualizar e imprimir, vocês vão estar vendo aí essa OS. O cabeçalho ele vem, caso a sua empresa tiver uma logomarca cadastrada aqui no TSP, ela vai aparecer. Essa parte de cima aqui mais relacionada às datas e às informações da sua empresa, da empresa fornecedora. Já nessa segunda parte aqui, depois do número do orçamento, aí vão ser as informações do seu cliente, os dados do seu cliente. E aqui embaixo tem as seguintes informações. Essa primeira descrição aqui, que é tipo uma introdução, ao que vai ser apresentado aqui dos projetos. Essa descrição nós veremos que tem como alterá-la naquela tela anterior. Pode ser personalizada. Em seguida vem a listagem dos projetos, dos itens que estão dentro desse orçamento. Então esse orçamento que eu peguei como exemplo, ele tem 3 projetos. Então esses 3 projetos estão listados aqui. O nome dos projetos, a largura e a altura do vão, e o valor total desse projeto lá no orçamento. Além das informações aqui do vidro, quantidade de vão, cor e espessura do vidro. Então os 3 itens aqui listam isso. E no final aqui, total do orçamento. E esse rodapé aqui do orçamento, que também nós conseguimos personalizá-lo, conseguimos alterá-lo. Tanto esse rodapé aqui quanto essa descrição nós veremos que tem como. Além de outras informações que a gente vai estar vendo na sequência. Então essa é a primeira opção, a OS com as imagens do projeto. A segunda opção aqui é praticamente a mesma coisa da primeira, só não tem as imagens. Então fica um orçamento, fica um relatório mais resumido, Fica menor, Quem não tiver necessidade de colocar as imagens dos projetos pode utilizá-lo. Fica um relatório mais enxuto. Então as informações são as mesmas, exceto mesmo as imagens dos projetos. E a terceira opção aqui, que é a memória de cálculo, onde você vai ter os itens todos detalhados aqui do seu orçamento. Então, cada projeto aqui você vai ver que vão ter os vidros detalhados aqui, as peças de vidro. O primeiro projeto, por exemplo, são 3 peças de vidro. Aí tem as informações dela aqui de forma detalhada, com valor unitário, valor final. O segundo projeto que foi colocado lá já é um projeto com 6 peças, então com todas descritas aqui. E o terceiro e o último com também 3 peças, assim como o primeiro. Com os totais aqui, para cada projeto você vai ter aqui embaixo o total de peças de vidros,
Mais à frente aqui o total em metros quadrados dessas peças, a soma, né? E no final aqui o valor total do projeto. Então, cada projeto você vai ver esse rodapé aqui com essas informações e aqui no final um total geral. Quantidade total de vidros para todo esse orçamento, quantidade total, né, de metros quadrados para todo o orçamento e o valor total do orçamento aqui. Cabeçalho também com informações do seu cliente aqui. Caso tivesse sido aprovado, teria a data de aprovação. E é isso, basicamente, esse relatório é isso. Esse relatório, se tiver, por exemplo, se sua empresa tiver necessidade de fazer algum tipo de alteração nele, é só entrar em contato com a gente aqui na Starling Software. Nós estaremos avaliando, né, essa customização solicitada. Embaixo apenas um rodapé com algumas informações. Então nós veremos agora algumas opções onde nós poderemos fazer alterações nesses dois primeiros relatórios. São basicamente, como nós mostramos, os mesmos, né? Só muda a questão de ter a imagem ou não do projeto. Então, primeiro, pegando aqui em cima, a gente tem essa opção aqui de ver os dados do cliente, onde nós iremos poder editar os dados lá no orçamento, na OS impressa. Então, por exemplo, esses são os dados do cliente que vão aparecer lá. Só que, por exemplo, tem um complemento a ser colocado e não, no cadastro dele, né, que foi feito lá no SIX, né, no nosso sistema de retaguarda, por exemplo, ele não foi colocado esse complemento, mas eu preciso colocar nessa OS. Então, eu consigo colocar ele aqui diretamente para sair. Então, vamos colocar aqui, vou colocar um complemento aqui que é loja 2, por exemplo. Perdão, loja 2 como complemento. E vamos salvar. Salvo com sucesso. Se eu vier agora aqui, colocar para imprimir, vocês vão observar que agora ele sai com esse complemento aqui, que antes não tinha. Isso poderia ser qualquer outro tipo de informação, informações que já existem. Inserir um segundo telefone, faz quanto que o e-mail, por exemplo, era só .com, não é .com.br. Então nós salvamos, agora vamos imprimir pelo layout 2, sem imagem. E ele já fez a correção aqui, tirou o .br que estava. Então a gente pode fazer todas essas alterações. No caso, por exemplo, nós fizemos essas alterações aqui, mas a gente não quer usá-las, mas quer voltar como estava no início, né? As alterações que a gente fez aqui, a gente errou alguma coisa ou são inválidas, então a gente consegue aqui buscar do cadastro novamente. Então ele vai buscar como estava no início. Você clicando aqui, ele fez o carregamento, pode ver que ele apagou o complemento que a gente colocou depois e voltou aqui com o .br que a gente tinha apagado. Então agora ele volta com as informações normais, é só você salvar aqui, que está com aquelas informações, digamos, originais. Você consegue limpar todos os dados aqui, de repente você quer fazer um preenchimento todo, né, de todas as informações, você clicando nesse limpar dados, ele apaga todos os campos aqui, você vai preenchendo tudo novamente, depois é só salvar aqui, você terá esses dados lá na OS, sendo impressos. Então, essa primeira opção aqui é para alterar os dados do seu cliente, que sairão lá na OS. Eu vou ocultar aqui essas informações, só clicar no botão aqui em cima. Como eu tinha comentado, você consegue personalizar aquele título, né, aquela introdução e o rodapé. Então, se por exemplo eu quisesse alterar aqui, colocar no final aqui, só um texto qualquer, 777, só para mostrar que tem como alterar. E a mesma coisa aqui no rodapé. Vou colocar depois de nossa direção aqui também, um texto qualquer, só para ilustrar isso. Então, clicando aqui em visualizar e imprimir, você vai observar que ele vai fazer essa troca, tanto aqui, quanto também aqui no rodapé.
você consegue editar. Aí você pode ter essa dúvida, mas esses textos que vêm aqui são padrões, a gente pode configurar em algum outro lugar. Isso sim. No próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre a parte de configurações do NetSix. Lá na parte de configurações a gente consegue definir esses textos, tanto esse texto aqui de título, né, essa introdução lá antes da listagem dos projetos, quanto também do rodapé. Então o que a gente configura, insere lá na parte de configurações virá como padrão aqui. Né? E aqui ainda a gente também consegue, né, personalizar, talvez um orçamento específico, a gente precisa mudar esse texto, colocar mais ou menos informações. Então a gente tem essa função aqui, mas a gente consegue predefinir lá nas configurações, que no próximo vídeo nós estaremos mostrando todas as opções que nós temos nessa página. Então a parte de título e rodapé é isso, pode ser customizado aqui da forma que acharem melhor para exibir lá na OS. E a última parte aqui, a questão dos itens, é que você também consegue alterar as informações também dos projetos que são impressos lá. Então, por exemplo, eu quero mudar a informação do segundo projeto. Eu vou clicar aqui nessa parte, esse primeiro botão aqui de editar, com azul. Então, eu consigo mudar tanto essa primeira descrição aqui, que é o nome do projeto, quanto essa descrição detalhada que ele pega a descrição do vidro mais a observação. Caso você tivesse colocado uma observação, ele pega essa observação. Se caso você não tiver colocado essa observação na hora de fazer o orçamento, né, lançar esse projeto no orçamento, ele coloca como padrão a observação de projeto mais o número do projeto. Então, por exemplo, eu não quero que esse projeto 2, por exemplo, apareça. Então eu vou apagar aqui, deixar só o nome do vidro e vou salvar. Então salvei o segundo projeto. Fazer o teste aqui. Aqui podem ver que já não exibe aqui mais. Os outros projetos aqui continuam tendo essa observação aqui junto com o nome do vidro, mas o segundo, que eu fiz a alteração, ele já tirou aquele projeto 2 que tinha aqui no final. Então eu consigo mudar tanto essa descrição aqui, que é a descrição detalhada que está lá, como essa primeira aqui também, que é o nome do projeto. Essa primeira descrição aqui, eu consigo fazer essa alteração também. Agora, por exemplo, no projeto 3 eu quero mudar a descrição aqui principal. Quero tirar todo esse código aqui, por exemplo. Vou deixar só janela standard 3 peças, por exemplo. Vou salvar. Agora, na hora de imprimir, nós não temos lá toda aquela descrição que tinha aqui, aquele código que tinha aqui no final. Então, eu posso, como eu apaguei, poderia mudar todo o texto. Se quisesse alterar o texto todo, eu poderia mudar, colocar outro texto aqui, tanto aqui quanto na descrição detalhada. Então, tem essa opção também de mudar. E, assim como naquela parte lá do cliente, a gente consegue também fazer a gente consegue resetar essas informações. Então, eu fiz a alteração aqui, tirei aquele código aqui que tinha no final, mas eu preciso voltar com ele, por exemplo. Então eu tenho esse botão aqui também de reset. Consigo resetar. Então, como agora eu fiz o reset, se eu vier aqui e colocar para imprimir novamente, ele volta a aparecer. Aquele código que a gente tinha tirado inicialmente, ele retorna para a OS. Isso para todos os itens aqui. Qualquer um que você alterar, você consegue fazer o reset. Então, basicamente é isso. Assim como a OS Produção, aqui também você tem a opção de... Assim como lá na OS de Produção, você tem a opção de enviar, né, esses orçamentos pelo WhatsApp também, como nós já explicamos essa função no vídeo sobre as funções, né, da listagem de orçamentos. Então você também consegue enviar, seja baixando o orçamento, o PDF, e anexar lá para o seu cliente, seja por WhatsApp,
você quiser mandar por e-mail, uma coisa assim. Como também mandar o link, né? O link para orçamento, que aí ao invés de você mandar o documento, você manda um link, seu cliente acessa o link e consegue ver seu orçamento até de forma atualizada, da forma que ele estiver naquele momento. Então, basicamente é isso, essa é a função. Quando vocês acessarem o sistema, podem ser que tenham outros relatórios prontos também, podem estar em desenvolvimento. Tendo qualquer dúvida em relação a isso, podem entrar em contato com a gente aqui na Starling Software.